Então vamos lá. Seguindo, né? Gente, hoje nós vamos estudar no nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Item 10. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 10. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi dado, muito será pedido. Tá bom? Então vamos lá. Por que aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Presta atenção. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Olha a chapuletada de Jesus, hein? Falou, olha o tamanho do açoite que você vai tomar aí, ó. Porque nós que sabemos das coisas e não fazemos, o açoite é maior. Tá aqui, ó. Sou eu que tô falando, não, ó. Tá lá em Lucas, depois você lê. Vai brincando com coisa séria. Não quero apanhar mais não da vida, né? Já chega, né? E Jesus lhe disse, eu vim a este mundo para exercitar um juízo a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram, logo também nós somos cegos. Respondeu-lhes Jesus, se vós fosseis cegos não teríeis culpa, mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Gente, a fala de Jesus aqui não dá margem nenhuma para dupla interpretação. Está rasgado e desenhado. Mesmo para a pessoa que gosta de sair pela tangente. Não tem jeitinho na lei divina. Se você sabe mais, se espera mais de você. Se você sabe menos, se espera menos. Se eu sei mais, se espera mais de mim. Se eu sei menos, se espera menos. Então, cada um de nós responde à lei divina, não é? Baseado no nível de amadurecimento, do seu despertar. E você vê, o próprio Jesus fala de açoite, né? Fala de cegueira. O negócio não é fácil não, viu? O hipócrita paga um preço alto, porque ele sabe o que ele tem que fazer e não faz. Ele sabe que ele tem que melhorar e não melhora. Ele sabe que tem que aprender a amar, mas fica no egoísmo. Ele sabe que julgar os outros é ruim, mas fica julgando. Entendeu? Não tem aquele esforço verdadeiro para caminhar. Ele sabe que fazer mal aos outros é errado, mas faz. Ele sabe que agir por impulso não é correto, mas age e não quer melhorar. Então, cuidado, viu? Os cabeça dura de plantão aí, ó, porque não espere outra coisa a não ser o que você está vendo que vai receber se não mudar. Bem, quem está falando é Jesus, né? Agora vamos ver aqui a sequência de Allan Kardec. Porque essa fala foi em João, capítulo 9, versículos de 39 a 41. São trechos bíblicos. Aí agora vem o comentário de Kardec. Estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem? E entre as que leem, quantas não compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos reproduz essas máximas sob diferentes formas que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos. Tem isto de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outros pode pretextar ignorância ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou obscuridade no sentido alegórico. Aquele, pois, que não põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos útil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Eita, meus amigos profundos.
Muito profundo. Muito profundo. Quanto mais a gente sabe da lei divina, quanto mais a gente sabe sobre o que deve ser feito e não faz, maior o preço. O evangelho é muito claro. Você tem que saber o que você quer da vida, né? Porque se a gente não souber o que a gente quer da vida, não vai rolar. Se você manda para a vida qualquer tipo de estímulo, você vai ter qualquer tipo de resultado. Então, meus amigos, é muito importante que a gente entenda que se o Senhor nos permite, sabe, a possibilidade da gente estar aqui, estudando o Evangelho, você vê sexta-feira de manhã, quantas pessoas têm a chance de, numa sexta-feira de manhã, estudar o Evangelho? Poucas. Por quê? Porque o povo trabalha, não dá para separar a sua vida, né? Vocês que vão assistir a gravação, que estão aqui, né, mas vão ver a gravação, vão chegar nesse ponto. Olha que bacana a sua dedicação, mesmo depois, né, assistindo a gravação. Então, a gente tem conhecimento. Olha aqui a questão do tratamento. Gente, eu falo mais, eu vou te dizer um negócio. Os outros, todos os nossos irmãos de qualquer religião, ou qualquer pessoa de bem que tenha um mínimo de informação, instrução sobre a prática do bem viver, todo mundo é responsável pelas escolhas certas ou erradas que faz. Mas eu vou te ser sincero, viu? Nós que temos um conhecimento espírita, que temos um conhecimento da reencarnação, a gente que tem a condição de conversar com os espíritos, que sabe que a vida não acaba, a gente que estuda e leva isso a sério, nossa responsabilidade é ainda maior. Porque os demais ainda podem falar, mas não acreditava em nada disso, mas eu achava que era besteira, mas eu achava que era coisa do demônio, mas não sei o quê. Enfim, cada um com a sua limitação de percepção, o seu direito de perceber. Muita gente acha que a gente tem limitação de percepção. Tá tudo certo, né? Cada um no seu quadrado. Vai seguindo. Mas no nosso quadrado, a responsabilidade é grande, porque a gente sabe. Como é que você vai falar se você errar, porque você não sabe da lei de causa e efeito? Entendeu? Eu vou falar o que no mundo espiritual eu fazendo besteira? Entende? Que eu não sabia da lei de causa e efeito? Eu vou falar que se eu fiz um monte de mau uso com drogas no meu corpo, que eu não sabia que isso ia prejudicar meu perispírito? Eu vou falar o quê? Falando que eu julguei, falei mal de Deus e todo mundo aqui na Terra, e aí eu desencarno e vou falar o quê? Que eu não sabia? Que isso pode me trazer doenças e prejudicar bastante, porque meu psiquismo vai estar afetado? Você entende? Não tem, meus amigos, amados e queridos, não tem desculpas. Não sou eu que estou falando, não, é Jesus. Ó. Quem chegou agora, eu vou dar referência bíblica de novo, tá? Ó, primeiro, Evangelho, capítulo 18, item 10. Mas a referência bíblica tem Lucas 12, 47, 48 e João 9, 39, 41. Jesus, ele é rasgado na fala, que aqui não teve alegoria, não teve metáfora, foi direto. O que sabe não faz merece mais açoite do que aquele que não sabe. Ou seja, o erro é maior, entendeu? A colheita negativa é maior. Então, eu fico imaginando, juro para vocês, esses líderes espirituais que manipulam fiéis por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de espiritualidade, sabe? Usa a espiritualidade, na verdade, como instrumento de manipulação. Olha o tamanho da loucura. Imagina pessoas que estudam, gente que tem conhecimento, sabe, da vida, da forma de viver, e faz mau uso disso, ao invés de ajudar e agregar, tá lá, né, se beneficiando e sempre prejudicando alguém. Ah, meus amigos, não pode, né? Não pode. Então, nós precisamos manter a lucidez. Não é, gente? Porque a gente vai colher o que planta. Ai, ai. Então, assim, quando a gente semeia luz, a luz volta. E aí, lógico, você vai num tratamento, né, espiritual, não é com a gente, é na igreja, que você faz no seu próprio evangelho, onde você for, você fala, eu recebi um alívio, eu recebi gratidão. Por que isso acontece? Isso acontece porque você plantou. Então, quem planta, colhe. Mas se a gente não plantar, meus amigos, aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Então, tenhamos essa consciência, que é muito importante. Muito importante. Entende? Então é isso. A gente planta e a gente colhe. Essa é a mensagem do evangelho de hoje. É muito claro. Jesus deixa claro, não resta margem para dúvidas.